Bom, então o assunto hoje sobre constelação familiar é um assunto bem interessante, porque em cada dificuldade nos relacionamentos que nós temos, nos relacionamentos afetivos, são grandes oportunidades para acharmos a cura daquilo que nós precisamos. Então, em cada relacionamento afetivo, traz em si, né, o potencial de cura e principalmente o potencial de aprimoramento. As pessoas que se recusam a se aprimorar, né, falam, eu sou assim mesmo, essa é a minha natureza, né, a nossa natureza, lógico, né, ela é maravilhosa, mas ela pode ser cada vez mais sutilizada, né, a gente vê pessoas que, quem assistiu aquele filme Shrek, né, existe o Shrek, que tem uma bondade imensa, né? A Fiona, mas quando eles também se transformam, eles conseguem ter uma sutileza, né? Então, às vezes no nosso dia a dia, a gente ouve músicas ou a gente fala coisas que são muito grosseiras, ou que a gente entra em contato com realidades ainda muito brutas da humanidade. Quando uma pessoa de alma, ela é refinada, ela vai se refinando, e esse refinar envolve todas as áreas da nossa vida, não porque a gente vai virar aquela pessoa snob, né? O refinamento não tem nada a ver com isso, o refinamento espiritual tem a ver com as nossas escolhas, tem a ver com a nossa suavidade. As coisas na nossa vida não acontecem mais aos trancos e barrancos, né? Elas já vêm como um aprendizado mais sutil, né? Sem sofrimento. E para que a gente entre nessa frequência, para que a gente vá começando a se refinar, né? Uma das coisas que mais nos refinam são os relacionamentos afetivos. Por quê? Porque ali tem a grande oportunidade da gente exercitar a humildade, né, a verdadeira humildade, não a humildade que a gente está acostumado, né, de falar, eu sou uma pessoa que me visto mal, ou então não mostro o que eu tenho, não mostro o que eu sei, né? Não, eu acho que todos nós temos que ter uma postura perante a vida, ter um lugar, porque a gente exerce, né, de repente, muitas funções, não só funções profissionais, mas a gente deve assumir esse lugar físico, afinal a gente está encarnado. Mas quando a gente se relaciona afetivamente, qual é o nosso lugar numa relação afetiva? A gente esquece disso, porque as relações afetivas, elas se misturam muito com as nossas relações, principalmente, óbvio, com o que nós tivemos com os nossos pais. A nossa relação mais íntima no começo da nossa vida tem a ver com o que nós recebemos e o que nós vimos em relação aos nossos pais. Então eu pergunto para você, o que é que você viu em relação aos seus pais? E o ver, gente, não é o ver na visão de uma criança. Então, quando a gente mantém essa visão infantil ainda dos nossos pais, do casamento dos nossos pais, do porquê eles brigavam, né? Quando eu vejo uma criança dizendo assim, puxa, minha mãe, ela sofria muito na mão do meu pai, ou meu pai sofria muito na mão da minha mãe. E daí, uma criança só vê isso, ela não consegue ver além disso. Mas quando a gente cresce, essa visão, gente, mental, ela precisa mudar. Porque quando a gente cresce, nós temos mais compreensão do que é um relacionamento afetivo. E quando a gente cresce, não só fisicamente, mas quando a gente cresce espiritualmente, mais ampla fica a nossa visão. Então, quando a gente cresce espiritualmente, uma das primeiras coisas que a gente percebe é que ninguém é vítima de nenhuma história, né? Então, quando a gente vê que o nosso pai e a nossa mãe não são vítimas do casamento deles, um não é vítima do outro, né? O outro não é o ruim, o diabo, e a outra não é a santa, ou ele não é o santo e ela não é a diaba. E quando a gente consegue sair, né, dessa dualidade, já até fiz um programa sobre isso, a gente consegue perceber que lição eu tenho com esses pais sobre relacionamentos. Que lição eu, num primeiro momento, o primeiro relacionamento, o relacionamento mais importante que eu tenho na minha frente é a relação dos nossos pais. Então, o que eu posso pegar, e eu digo agora,
você não como um filhinho pequeno, vítima da relação dos pais, não, mas como um ser espiritual que entrou nessa frequência de relacionamento afetivo dos seus pais. Então, o que acontecia com os seus pais tem a ver com a sua frequência, com algo que você precisa aprender. E depois, quando a gente acha relacionamentos que são parecidos com os dos pais, a gente culpa quem? Os pais. Isso também é uma visão pequena da realidade, porque se nós já entramos e nós temos essa frequência, eles não são os culpados, poderia ser qualquer outras pessoas. Nós entraríamos em qualquer outra história com a mesma frequência. Então, o importante é a gente olhar qual é a minha correção, não a correção que eu gostaria que fosse feita lá, naquele momento, quando os meus pais se casaram ou quando me tiveram. Não é ali que eu preciso corrigir. Eu preciso corrigir dentro de mim, né? O que eu posso harmonizar dentro de mim e o que eu posso fazer para entender que eu tenho um pouco da minha mãe e tenho um pouco do meu pai, eu tenho muito do meu pai, muito da minha mãe, e o quanto eu posso me corrigir. Porque a correção, gente, ela está sempre aqui dentro. Ela não está do lado de fora. Então, quando eu começo, primeiro momento de uma relação, quando você olha para um relacionamento afetivo, seja o primeiro, o segundo, primeiro casamento, segundo, terceiro, enfim, quando você olha para o que tem em comum os relacionamentos afetivos, você começa a perceber que existe um desequilíbrio de troca. Todas as relações precisam existir um equilíbrio de troca. Para que haja um equilíbrio de troca, naquela relação, nós precisamos saber quem nós somos ali. Então, na minha relação com os meus pais, eu não faço parte do casamento deles, eu sou o fruto do casamento deles, mas eu não estava lá quando eles se conheceram. Eu até poderia estar, né, de uma outra forma, mas não fui eu que de alguma forma escolheu um ao outro. Eles se escolheram por frequência, por semelhança, né? Então, os semelhantes se atraem. Quando eu consigo ver a semelhança que eu tenho em relação à minha mãe, a semelhança que eu tenho em relação ao meu pai, eu posso aceitar isso, me curvar a isso e posso, depois disso, fazer outro movimento no meu tempo, né, com a minha natureza, com a minha naturalidade. Então, evoluir exige todos esses passos. E quando a gente consegue olhar para um relacionamento afetivo e ouvir, né, de repente você fala, aquela pessoa me ofendia quando ela falava tal coisa. Ou a atitude daquela pessoa me ofendia quando ela fazia aquilo daquela forma. O quanto você é assim, né? E daí você pode dizer, imagina, é um horror, eu nunca fui assim, né? Eu nunca agi assim. Veja o quanto existe alguma semelhança em relação a isso. Outra coisa muito legal da gente ver é o lado bom das pessoas. E o quanto, por admiração, nós podemos também perceber que quando a gente admira algo no outro é porque, de alguma forma, nós já temos isso em nós. Porém, nós ainda não sabemos disso ou não sabemos utilizar isso. Então, o que você admirava nas pessoas com quem você se relacionava, né, ou com quem você se relacionou? O que você admira e admirava nos seus pais? E veja o quanto você tem isso em você. E o quanto você pode despertar isso. Então, essas duas coisas, já que nós estamos no mundo da dualidade, essas duas coisas estão aqui, né? O que tem de ruim neles que eu também tenho. O que tem de ruim nos meus pais, que eu também tenho. O que tem de bom neles, nos relacionamentos e nos meus pais, que eu também tenho. E isso, gente, mudar um hábito, né, ou mudar uma forma de enxergar, quando a gente faz uma constelação, ela é instantânea, é imediato. A gente brinca que não tem mais volta quando você enxerga algo, porque o enxergar da constelação é num nível tão elevado que quando a gente enxerga é um choque. Muita gente chora muito, né? Todos nós, de alguma forma, a gente se emociona vendo uma constelação, o porquê as pessoas chegaram àquele ponto e como sair daquele ponto. Porque não adianta sair de um relacionamento se você não tirou o que realmente aquele relacionamento veio te dar. E o Bert Hellinger fala algo importante também.
Todas as nossas relações sexuais criam vínculos profundos e por mais que você fale, mas eu nem lembro o nome da pessoa, é muito importante a gente saber e a gente entender o porquê a gente se relaciona sexualmente também com alguém. Esses vínculos, eles nunca se desfazem. Então, entenda que estamos vinculados e esses vínculos nos trazem informações. E quanto mais nós aceitamos essas informações, quanto mais a gente tem consciência dessas informações, mais a gente cresce espiritualmente. Então, olhar para os relacionamentos afetivos, né? Tá chegando aí logo o Dia dos Namorados, e quando a gente consegue olhar para todos os nossos namorados, ou para aquelas pessoas que a gente nem namorou, mas gostava, ou até para as pessoas que gostavam de nós e a gente não tinha a mínima conexão, o que cada pessoa tem a nos dizer. E você pode fazer isso de uma forma simples. Você pode pegar um bonequinho, né, ou um esmalte, ou, né, uma peça, pôr uma pessoa para essa pessoa, uma pessoa para você, e você entra nesse campo, né, um campo maior, não o olhar, né, aquele olhar simples, mas um campo maior. E você, de alguma forma, deixe o seu olhar realmente encontrar com a alma da outra pessoa. São almas que se encontram, não são corpos somente, roupas, dinheiro, status. Isso tudo na constelação cai e fica só a essência. E quando a gente deixa tudo isso cair e olhar só para o que fica, daí sim algo pode ser conectado de uma forma harmoniosa e daí sim um pode dizer ao outro, né, como foi bom. Porque todas as relações são muito boas. Quando seus pais se olham e dizem entre eles como foi bom. Isso volta, né, e traz a origem de muito amor, de muita conexão de alma. As pessoas, num primeiro momento, se conectam com a alma. E depois, quando vem as famílias, o corpo, o dinheiro ou sem dinheiro, né, e tudo o que envolve um relacionamento, daí essas coisas confundem a gente. Mas quando a gente consegue se conectar de alma com alguém, a gente pode dizer isso, como foi bom. E veja como isso traz uma paz, né, para a sua alma, como liberta o outro. Então, independente do que aconteceu, hoje tem Facebook, tem outras formas de comunicação, e você pode dizer para essas pessoas como foi bom o que nós vivemos juntos.